Bem, agora sim, não vamos mais perder tempo. Vocês vieram aqui para ver o painel Quanto Mais Responsabilidade Melhor. E eu vou chamar as pessoas que vão participar desse painel. E eu gostaria, por favor, que eles viessem aqui até o palco. Eu vou começar primeiro com o mediador deste painel, que é o Rafael de Miranda de Freitas Carvalho. Eu vou passar um mini currículo dele. Por favor, Rafael, se você quiser já vir ao palco. Ele é vice-presidente do interior do Sincor São Paulo, ele é corretor de seguros e advogado, possui MBA em gestão de seguros, além de compor a diretoria do Sincor São Paulo, da qual também já foi diretor regional em São José do Rio Preto entre 2007 e 2010. E ele é professor da Escola Nacional de Seguros. Por favor, Rafael está ali, ele vai ser o nosso mediador. Chamo também ao palco Angélica Carlini. Ela é advogada especialista em seguros, atuante nas áreas de seguros gerais, saúde suplementar, relações de consumo e responsabilidade civil. A Angélica é doutora em Direito Político e Econômico e Educação. Também é mestre em Direito Civil e História Contemporânea, com pós-doutorado em Direito Constitucional. E ela também é professora de cursos de graduação, pós-graduação e MBA. Por favor, Angélica. O currículo do pessoal aqui não é fraco não, né? Vocês viram. Agora eu chamo ao palco Edson Toguchi. Ele é superintendente de ramos diversos e linhas financeiras da Tóquio Marine, formado em administração de empresas, finanças, pós-graduado em gestão de seguros e previdência privada, com especialização em direito processual civil para não advogados. Ele trabalha há 26 anos no mercado de seguros, com passagens em corretora de seguros e seguradoras multinacionais. Agora, Felipe Moreira Paes Barreto, ele é coordenador da Comissão de Responsabilidade Civil do Sincor São Paulo. Ele é corretor de seguros e advogado, é diretor e responsável pela cátedra de RC da Academia Nacional de Seguros e Previdência e diretor do ramo na Associação Paulista dos Técnicos de Seguros. Também é membro da seção brasileira da Associação Internacional de Direito dos Seguros e avaliador da Organização Nacional de Acreditação. Chamo também agora ao palco Flávio Sá. Ele é gerente de linhas financeiras da IG Seguros Brasil. Ele é bacharel em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com cursos de aperfeiçoamento pela Financial Lines University, em Nova York, e Waypoints, no Reino Unido. Ele também é especialista em análise de seguros de riscos cibernéticos, D&O, E&O, fraude corporativa, práticas trabalhistas indevidas em instituições financeiras. Ele possui cerca de 10 anos de experiência em linhas financeiras no mercado de seguros. E por último, para fechar esse painel, nós contamos também com a presença de Márcio Guerreiro, por favor, ao palco. Ele é presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da FENSEG, bacharel em Direito pela Universidade Paulista, com especialização em Gestão de Seguros pela FGV, é presidente da HDI Global e professor da Escola Nacional de Seguros e da Universidade Mackenzie. O executivo atua também especialmente nas linhas de RC geral, profissional, D&O, gerenciamento de crise, recall e ambiental. Bem, está formado o nosso painel. Peço agora que o Rafael, nosso mediador, siga com o painel, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigado. Em nome do Sincor São Paulo, eu desejo um muito bom dia a todos. Agradecemos a presença no nosso painel. Agradeço aos nossos companheiros também, que vamos debater o assunto agora, sobre responsabilidade civil. Um mercado que cresce ano a ano, que tem muita demanda. Há pouco tempo atrás, a gente via que nós corretores tínhamos que correr atrás do cliente. Hoje o cliente vem atrás da gente para requerer o RC, tá? Em diversos ramos de atuação. Pessoal, só lembrando, o aplicativo, quem não baixou ainda, baixa o aplicativo, que as perguntas e as enquetes serão feitas pelo aplicativo. Tá? O painel ele vai ter um formato que o Felipe ele vai iniciar o painel fazendo uma breve apresentação do RC e do nosso debate de hoje. Logo em seguida assistiremos um vídeo. Logo em seguida, a doutora Angélica Carlini vai dar
o juridiquês do produto, né, doutora? Logo em seguida, nós teremos o Edson Toguchi, o Flávio e o Márcio Guerreiro debatendo o produto, oportunidades do mercado e assim por diante. E depois abriremos para perguntas, debates, e aí a gente vai direcionando quem vai estar respondendo as perguntas. E o Felipe fará o fechamento na regulação de sinistro e assim por diante. Tá? Passo a palavra ao Felipe para fazer os seus apontamentos. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Agradeço a todos que estão aqui conosco à frente pela essa oportunidade que nos foi dada. Não poderia deixar de registrar outras pessoas que também participaram da programação deste evento, toda a comissão lá do RC, a Patrícia Bocardi, o Ivo Falcone, o La Sálvia, o Márcio Martorelli, né? E também o nosso grande amigo Robert, que é do mercado segurador, que hoje também tem uma assessoria de responsabilidade civil. Agradeço a todos, muito obrigado. E foi muito importante as nossas discussões, e durante os meses que precederam a esse evento, do nada, as ideias foram convergindo, e espero que os senhores aproveitem essa oportunidade. Muito bem. RC corre no sangue, né? São 43 anos no mercado de seguros, e o meu primeiro RC, não deixa de ser RC, era o transporte, era o RC-TRC, nervoso, né? As coisas evoluíram, e principalmente depois do evento do Código do Consumidor, a sociedade começou a mudar, a sociedade começou a buscar os seus direitos, né, com o novo Código Civil, com o judiciário indo a fundo das relações de consumo. Isso, sem dúvida, começou a despertar a necessidade da sociedade de encontrar a forma menos onerosa para financiar essas perdas. E, sem dúvida, é a área de seguros. É o seguro de responsabilidade civil em todas as suas modalidades, quer seja na área do profissional, quer seja na prestação de serviços, que isso vai ser amplamente debatido aqui. Logo no começo, quando nós enveredamos aí para dar uma assessoria na área de responsabilidade civil profissional da área da saúde, chegávamos até a ser expulsos de hospitais e de palestras, né, porque nós, na verdade, estávamos indo lá para criar problema e não solução. E, naquela ocasião, já falando de gestão de risco, já falando de financiamento de perdas, dizíamos aos corretores, o telefone vai tocar e os segurados vão pedir seguro de responsabilidade civil, assim como fazem no automóvel. Meus amigos, o momento do RC chegou. É uma grande oportunidade. E a nossa intenção neste evento é tentar traduzir para vocês o sentimento, essas oportunidades que existem dentro dos arquivos dos senhores, de clientes, arquivo é antigo, né? Dentro lá do sistema, né? Até o microfone assustou. Bom, ali, quer seja na pessoa física, quer seja na pessoa jurídica, o quanto há de responsabilidade, quer seja ela extracontratual, quer seja ela contratual, dos seus contratos perante aos seus clientes, das responsabilidades que são impostas a eles, tenho certeza, ali a produção, não há nem necessidade de buscar o cliente novo. O crescimento da corretora está dentro do arquivo. E esse tema vai ser tratado também no nosso painel, mas nós não vamos falar do produto em si, que os senhores basicamente já ouviram falar, essa operação, esse garagista. Nós vamos falar aqui de riscos, a fim de que haja possibilidade de vocês enxergarem no seu cliente o risco que ele está exposto.
E, para isso, vocês têm que entenderem e se aprofundarem mais em função da atividade daquele seu cliente, pessoa jurídica, e daquele seu cliente... Alô? Na minha vida profissional, eu iniciei... Alô? É verdade. Como advogado, fui diretor jurídico da Pancária por muitos anos, e... já falaram I. Aí, abri uma corretora. Também não? Acho que é muita emoção. Bom, então, aquilo quando nós enxergávamos, que para muitos aqui não existe, quando entrávamos numa indústria para ver o vida, na recepção a gente olhava para a chapeira, onde que era o cartão de ponto, né? E ali a gente tinha a sensação que nós poderíamos fazer uma grande produção de vida. E o nosso acenar à procura dessa produção era a chapeira. Então, essa mesma chapeira é que nós temos que identificar dentro do nosso arquivo, dentro das nossas relações e dentro das nossas prospecções. Também abordaremos, nessa linha, a doutora Angélica Carlini abordará toda essa situação jurídica que envolve, inclusive, em função do novo Código de Processo, e, por que não, um grande desafio para nós, no sentido de demonstrar como é que são essas relações, como é que podemos nos relacionar com esses clientes, o que o mercado segurador tem feito, não é porque estão presentes, mas tem feito e tem feito muito na área de responsabilidade civil com valores agregados dentro das apólices, né? Nós tivemos, há uns anos atrás, aqui em São Paulo, um grande acidente no metrô, na Unibanco. Foi maravilhoso o gerenciamento da crise naquele momento. Pagou-se todo mundo, não houve nenhuma reclamação e todas as pessoas tiveram a continuidade da sua vida normal e foram reparadas dos seus danos. Em outros produtos também, o mercado segurador, assim como outros ramos, como o próprio automóvel, vem dando aos segurados toda a guarida, com orientação, com o colo necessário. Não é aquele telefone que diz, mande o documento, faça o aviso de seu sinistro. Então, tenham certeza, estamos numa grande maturidade no mercado segurador, com apólices, algumas generalistas, outras que cabe a cada um de nós conversar com o segurador de forma técnica e dar àquele nosso cliente na necessidade da cobertura que ele precisa em função do risco da atividade profissional dele. Eu encerro essa abertura e passo, então, a palavra aqui ao nosso amigo Rafael. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Felipe. Parabéns, Felipe, obrigado. Pessoal, nós vamos abrir a primeira enquete. Antes, nós gostaríamos de saber quem atua aqui com responsabilidade civil. César, por favor, libera a enquete. Vamos dar 10 minutinhos para vocês irem respondendo aí, tá bom? E vamos ao vídeo agora. A luz.
Pessoal, esse vídeo mostra a questão da gente se atentar à nossa responsabilidade do dia a dia. Às vezes, pequenos fatos, pequenas ações causam acidentes, causam danos em questões de segundos. Então, mostra um pouquinho da nossa responsabilidade, da nossa... a gente pensar, a gente precaver os infortúnios do dia a dia. Doutora Angélica. 15 minutos. Muitíssimo bom dia a todos e todas. Eu quero dizer a minha alegria de estar aqui, um evento bacana desse, grandioso. O mercado sempre me emociona. Senão todo mundo percebe que você está um pouco fora de peso, né? Mas eu sinto saudade. Quero cumprimentar todos os colegas de coisa, porque isso não é mesa, é coisa, né? Todos os colegas de coisa, e dizer da minha gratidão por terem me chamado, e assim como na plateia, cumprimentar os muitos amigos que eu estou vendo aqui, alguns dos quais já não amigos, na categoria de irmãos, como é o caso do Gilberto Reina, que reina na minha vida há tantos anos, enfim, que bacana, né? Atuar num lugar em que a gente encontra tantos amigos, né? Ival, Júlio, Graça, todo mundo tão gente boa que me trata tão bem há tantos anos. Responsabilidade civil, o Felipe tem razão, está na veia. Eu, quando comecei, há 34 anos atrás, comecei prestando serviço como recém-formado em Direito para uma companhia de seguro que tinha o DNA de responsabilidade civil. Na época, chamava Interamericana Companhia de Seguros Gerais, hoje é a grande AIG, né? E era o DNA dela, era a responsabilidade civil. E foi assim que eu me formei, foi aprendendo a interpretar clausulado de responsabilidade civil e regular sinistro de responsabilidade civil, que foi o que eu fiz nesses últimos 34 anos, quase todos os dias da minha vida. E no responsabilidade civil, talvez venha dele, hoje eu consigo fazer essa avaliação, essa minha emoção com o seguro. O seguro, para mim, não é profissão só, é também profissão. Mas seguro, antes de mais nada, é uma emoção. É quando eu sinto que a gente consegue fazer diferença na sociedade em que nós vivemos. A tal da função social, que os contratos foram ser tratados dessa forma só a partir de 2002 no Código Civil Brasileiro, a partir de 88 na Constituição Brasileira, nós do seguro fazemos isso desde a época dos fenícios. Nós no seguro fazemos isso no Brasil desde 1808. Porque nós sempre soubemos que esse contrato tem uma função social. E uma exponencial função social, que é tentar fazer voltar a vida àquilo que a gente chama em latim de o status quo ante, fazer voltar a vida como ela era antes do sinistro acontecer. Eu costumo dizer sempre que nós não fazemos milagres. A gente não traz de volta, por exemplo, a vida que se perdeu, mas a gente já fez muita mágica ao longo desses últimos anos. Quando a gente diz às famílias que sofreram perdas, de que nós estamos lá, que vamos regular, que vamos indenizar e que a vida continua. E é isso que me emociona tanto no responsabilidade civil. Na atualidade, eu estou trazendo aqui
duas notícias jurídicas de responsabilidade civil nesses 15 minutos, que já não são mais 15, porque só de agradecimento teve uns 5:33. Né? Eu queria que não contasse o tempo, senhor debatedor, né, dos agradecimentos, porque isso foi educação, não pode contar o tempo da educação. Né? E senão eu posso ser mal educado, porque também não é difícil para uma filha de italiano. Né? Mas duas notícias que vão impactar, que já estão impactando, do ponto de vista jurídico, diretamente na atividade dos corretores de seguro e na atividade das seguradoras que operam com responsabilidade civil. A primeira delas diz respeito ao tipo de dano que a gente estava acostumado a lidar, a conhecer e como é que ele está mudando. Nós aprendemos, basicamente, que um acidente qualquer, um sinistro qualquer, como nós o chamamos tecnicamente, pode gerar danos materiais e danos imateriais. Os danos materiais, nós nunca tivemos dificuldade com eles, nunca. Nós sempre soubemos que eram os danos emergentes, aqueles que apareciam de imediato, tão logo o sinistro acabasse de acontecer, e os lucros cessantes, aqueles que se procrastinariam no tempo, aqueles que teriam um impacto ao longo do tempo, o que era o caso, por exemplo, do caminhão que abalroa um posto de gasolina e destrói a bomba, o posto tem que ficar fechado para que seja feita a substituição da bomba, e quanto tempo demora para restaurar a atividade do posto de gasolina e o que deixou de ganhar naquele período de tempo. Ou na descarga de um caminhão, acontece um problema dentro do supermercado, e aquela ala do supermercado fica impossível de trabalhar ali. Quanto tempo demorou? Uma semana demorou para restaurar? Recentemente, em Campinas, onde eu passo uma parte da semana, o caminhão entrou dentro de uma loja de móveis. Demorou 3 meses para arrumar a loja de móveis, porque ele pegou uma estrutura que o telhado ia cair todo. Então, isso a gente aprendeu a fazer. Dano material, danos emergentes, lucro cessante. Perfeito. Com o tempo, a gente teve que incorporar ao conhecimento os danos morais, que, a princípio, causaram muita estranheza. Eu me lembro de alguns painéis que a gente discutia assim, mas que danos morais? O que é isso? A dor, o sentimento, agora tem preço? Pois é, tem. Nós vivemos numa sociedade capitalista, desde 1989, uma sociedade hegemonicamente capitalista, porque o socialismo acabou no mundo, e precisamos quantificar tudo em dinheiro. Quantificamos, normalmente, tudo em dinheiro. Curioso que a gente faz isso dentro de casa. Né? Precisa operar a amígdala do filho. Não quero ir, eu te dou um celular novo, meu amor. Tá bom, então agora eu vou. A gente faz isso dentro de casa, então por que vai ficar espantado? Aí incorporamos o dano moral e passamos a ter coberturas, algumas não muito robustas, mas passamos a ter cobertura para o dano moral. Hoje a gente assiste os estudiosos de responsabilidade civil, os doutrinadores, como a gente diz no direito, propondo um fatiamento maior dessas categorias de danos. Então, além do dano material e depois do dano corporal, que a SUSEP incorporou nas apólices, a meu ver, de uma maneira que poderia ter sido feita com uma definição um pouquinho mais adequada, que até hoje causa problema nos tribunais. Os tribunais não entendem corretamente o que se quer, afinal de contas, cobrir com o dano corporal, mas, enfim, está lá. Além do dano material, do dano corporal e do dano moral, hoje os doutrinadores já falam em dano estético como uma categoria diferente do dano material e uma categoria diferente do dano moral. O que é esse dano estético? Tem um dano estético que tem repercussão material. É quando o camarada perde o braço ou a perna e ele jamais vai voltar a fazer a mesma atividade que ele fazia antes, não da mesma forma, pelo menos. Eu não serei a mesma professora e a mesma advogada que sou hoje, se, infelizmente, ficar sem uma perna ou sem um braço. Posso até ficar melhor, posso até ficar melhor, mas não serei a mesma. Isso é líquido e certo. Hoje se pensa, se acredita que, para além da repercussão material, deva haver uma repercussão meramente estética. Eu estou nem aí para você. Pode ir, vaza, eu tenho 3 assuntos, eu vou terminar meus assuntos. Mas que inferno, meu. Você não tem nada com a minha malcriação. Ela seria para você, para sua irmã, para qualquer um que levantasse essa placa. Não é pessoal, tá? Mas que inferno, cara. Brincadeira, Felipe. Vou processar, hein? Vou querer dano moral. Estético não, porque não tem como, né? Então, olha só.
Hoje se concebe que o camarada que ficou sem uma perna e sem um braço, para além da dor que ele tem moralmente, do acidente, do psicológico abalado e etc., do impacto, ele tem um dano que efetivamente é estético. Quando você olha para ele, você diz, ele não tem uma perna. Quando você vai se relacionar socialmente com essa pessoa, ele tem um impacto, ele não tem um braço. E aí hoje os autores dizem, com estudos que vêm da Alemanha, com estudos que vêm da França, com estudos que vêm do direito anglo-saxão, dos Estados Unidos, enfim, com estudos mesmo, não é uma coisa de achismo. E dizem, olha, tem dano material, tem dano moral, mas tem também um dano estético. É a cicatriz, o aleijão, é a falta de um pedaço da orelha, é a falta de um pedaço das mãos, os dedos das mãos, tudo aquilo que provoca para sempre um impacto social. Aquilo que não provoca impacto social, uma cicatriz que só você sabe que tem, que só você viu, que só você vê, que só sua família vê, quando você está, sei lá, mais à vontade em casa, isso não. Mas aquilo que provoca o impacto social, então, estaria no âmbito do dano estético. Mas também se fala hoje num dano psicológico que é independente do dano moral. E o que seria esse dano psicológico? São aquelas situações todas em que se provoca no indivíduo um estresse pós-traumático. E isso não é difícil de acontecer. Você está dentro de um shopping center e explode a área de alimentação do shopping center. Existem casos de pessoas que não conseguem mais sair para a rua. Existem casos de pessoas que não conseguem mais se relacionar em ambiente como o que nós estamos aqui hoje, com muitas pessoas, porque gerou nelas esse estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é um processo depressivo, não deixa de ser, os estudos apontam para isso. E ele inviabiliza uma série de importantes facetas da vida do indivíduo. Uma delas são as relações sociais. Seria um corretor de seguro, um segurador, enfim, que não poderia estar aqui hoje, porque não consegue ir a um lugar muito movimentado, porque tem estresse pós-traumático. Os assaltos, em geral, trazem algum tipo de estresse pós-traumático. E isso, hoje, há entendimentos que deva ser indenizado como dano psicológico. Se o cara vai pegar esse dinheiro e vai fazer tratamento psicológico, é problema dele. Não se pode obrigar que ele vá. Mas que ele tem direito e é diferente do dano moral. Nós temos que ficar atentos para isso. Tem mais uma hipótese, que vocês já conhecem, essa vocês já ouviram falar. A tal da perda de uma chance. A perda de uma chance é um tipo de dano que você teria uma chance de concretizar alguma coisa na sua vida e deixou de fazê-lo pelo dano que lhe foi causado pelo agente do dano. Exemplo clássico. Você levantou de manhã, esse exemplo clássico que já tem julgados a esse respeito. Você levantou de manhã para pegar um táxi para o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, para ir prestar um concurso público no Rio de Janeiro. Eu ia falar no Rio Grande do Sul, mas lá não está pagando ninguém, é melhor não. Concurso público. Se bem que o Rio também... Mas tem vaga, né? Tem vaga. Ah, vai prestar um concurso público aí num lugar qualquer, não sei. No Mato Grosso, pronto, que o agronegócio está bombando, pelo menos isso, vai, no Mato Grosso. Aí o cara está indo para o aeroporto. Aí você vai e bate no carro, bate no táxi, ou no Uber que o cara está. E ele se machuca. O que ele teve? Ele teve dano material? Teve dano material. Teve dano moral? Teve dano moral. Ele teve dano corporal? Sim, pode ter tido dano corporal. Mas ele não foi fazer o concurso. Ele tinha chance? Esse é o ponto. O judiciário ainda não deliberou qual é a fórmula adequada para medir a chance. Às vezes, os documentos anexados pela parte dão muitos indícios para o judiciário. Exemplo, o camarada tinha feito 4 concursos antes, o handicap dele tinha sido muito bom, ele tinha feito uma prova na véspera no cursinho, tinha gabaritado a prova. Então o judiciário diz, olha, havia 50% de chance dele passar. Outras vezes não, ele estava indo fazer o concurso, estava querendo treinar como é que faz, era treineiro de concurso, então o judiciário diz, não, isso fica em 10%. 10% do quê? 50% do quê? Isso vai ter que ser calculado. De ter passado, então, referente a 1 ano de salário, a 2 anos de salário, o judiciário está descobrindo isso. Mas a realidade é que hoje, requerer em juízo a perda de uma chance está ficando quase que comum. Adoraria falar mais desse assunto, mas a moça fica nervosa, então acabou. Era isso.
Outra coisa que a gente... Depois nós podemos discutir mais se vocês tiverem interesse. Outra coisa que a gente está sentindo, que é uma notícia importante para a gente levar, é assim... O meu orientador de pós-doutorado agora, o professor Ingo Wolfgang Sarnet, disse que está muito difícil encontrar na sociedade brasileira, ele brinca, que está muito difícil encontrar na sociedade brasileira alguém que seja normal e que não precise da proteção do Estado. Porque, praticamente, após a Constituição de 88, que eu pessoalmente defendo e presto aqui minha homenagem pública ao grande político Ulisses Guimarães, que teria feito 100 anos na data de ontem, fica aqui a minha homenagem pública a esse brasileiro tão honrado, que, em hipótese nenhuma, estaria na lista da Odebrecht se fosse vivo, não é? Eu sou super defensora da Constituição, mas a verdade é que nós estamos ainda na fase da teoria do pêndulo. A gente não tinha direitos nenhum, aí teve a Constituição em 88, o pêndulo veio, bateu do outro lado, e agora todo mundo só se enxerga com direitos. Vai passar. Eu acho que até mais uns 25 anos passa. Mas, enquanto não passar, nós temos que viver com essa realidade que todo mundo é considerado, de alguma forma, vulnerável. Quer ver uma coisa? O trabalhador. O trabalhador é um vulnerável. Ele é vulnerável porque ele pode menos na relação trabalhista. Então, qualquer coisa que acontecer com ele, na atualidade, dentro do local de trabalho, é passível de uma indenização. Pronto. Chegamos ao mundo do acidente de trabalho e chegamos ao mundo do assédio moral, chegamos ao mundo do dano moral decorrente de assédio. Então, ele é um vulnerável e precisa ser protegido. A criança e o adolescente. Vulneráveis desde o Estatuto da Criança, que é de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo que afeta a criança e o adolescente tem um plus, tem um a mais, porque eles são vulneráveis e devem ser protegidos. Porque ainda não tem tirocínio, ainda não tem capacidade de resolver as coisas sozinhos, porque ainda são muito induzidos. Hoje, por exemplo, há um combate danado contra a publicidade infantil, vocês estão acompanhando isso. Publicidade focada em criança e adolescente, se quer proibir totalmente essa publicidade no Brasil, o que eu, pessoalmente, acho um exagero. Depois disso, o consumidor. O consumidor é um vulnerável. Por que ele é um vulnerável? Porque ele pode menos na relação de consumo. Então, ele tem que ser totalmente protegido. Não bastasse isso, pensa quem é que você conhece na vida que não é trabalhador, consumidor, criança ou adolescente. O idoso. A minha turma. A turma que tem mais passado do que futuro. Tem um monte aqui, eu não vou apontar porque fica chato, mas tem um monte aqui. Um monte que está na minha turma. Mesmo o povo que pinta o cabelo, que não tem mais cabelo também, né? Tem o povo que não tem mais cabelo. Está na minha turma. Né? O idoso é um vulnerável. Hoje se fala em proteger o idoso da publicidade para o idoso, se fala em proteger o idoso na fila do banco, tá. Então, pensa quem que você conhece, que não é criança, adolescente, idoso, consumidor ou trabalhador. A sociedade, basicamente, é uma sociedade protegida. Fora isso, ainda deslocaram o idoso, a criança, o adolescente e o portador de necessidades especiais para uma outra categoria chamada hipervulnerável. O hipervulnerável, o mega blaster vulnerável. Eu vou processar, ela vai me dar estresse pós-traumático. É capaz que eu engorde. Tá? Essa moça está fazendo bullying comigo. Então, veja, basicamente, hoje não tem atividade que você pratique no mundo empresarial que você não esteja sujeito a atingir essas categorias de vulneráveis e hipervulneráveis. É o que eu digo para os corretores de seguro nas ocasiões em que tenho a oportunidade de conversar com eles sobre distribuição de seguro de responsabilidade civil. Não tem um único cliente seu que não vá atingir algum tipo dessas categorias. Ele tem supermercado? Sim, está sujeito. Ele tem shopping center? Ok, está sujeito. Ele tem restaurante? Ele tem bar? Ele tem uma fábrica? Qualquer coisa que o seu cliente tiver, ele está sujeito a atingir uma dessas categorias em maior ou menor proporção e gerar danos que deverão ser reparados por um seguro de responsabilidade civil. Mais recentemente, tem um trabalho produzido na USP por um grande amigo meu, o professor Dr. Marcos Catalã, que fala em o fim, a morte da culpa na responsabilidade contratual. O que significa que todo aquele que deixar de cumprir um contrato automaticamente está no campo da responsabilidade civil objetiva e deverá indenizar os danos.
que não há mais a justificativa de você dizer, olha, eu não cumpri esse contrato por caso fortuito ou de força maior. Não. Acabou isso. A tese dele está publicada, um livro da RT, da Revista dos Tribunais, e vem ganhando adeptos cada vez mais. Isso significa o quê? Prometo que eu estou terminando. Isso significa que a gente alargou muito o campo da responsabilidade civil objetiva, aquela para a qual não se discute a culpa, aquela para a qual não se discute a causa, aquela que simplesmente a responsabilidade pelo fator ocorrido. É o que acontece hoje no shopping, quando a criança cai da escada rolante. Ninguém discute se aquela criança estava com pai ou mãe, estava sendo bem cuidada ou bem tratada. A escada rolante foi colocada pelo shopping, que quis com isso atrair clientes para circular com facilidade, para ter lucro. Ponto, a responsabilidade é do shopping. Acabou. Esse é o padrão norte-americano. Aliás, a culpa é nossa, que passamos os últimos 50 anos da vida aplaudindo tudo que acontece lá. Fomos nós que trouxemos essa belíssima cultura de que tudo que acontece lá é maravilhoso. Ah, mas a gente não tem indústria de danos morais. Ah, não! A gente não tem nos valores que eles praticam. Mas aqui no Brasil, qualquer topada que você der no supermercado, dá aí uns R$800, uns R$1.000, uns 1.200 de danos morais. Aliás, eu costumo dizer que mais do que a família Silva, a grande família brasileira hoje é a família Moraes. Todo mundo quer entrar nessa família Moraes. Todo mundo quer ter direito a um dano Moraes. Todo mundo quer ter direito a entrar para a família Moraes. Eu peguei um táxi no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro... Desculpa, é só mais um minutinho. O Rio de Janeiro tem umas coisas que só o Rio tem, viu? Neival, me perdoa, mas o Rio é demais, cara. Eu fui dar uma palestra lá para a querida Sul América Seguros, e a hora que eu saí, pedi um 99 táxi, ele parou na porta, o taxista no Rio, e coisas que só acontecem no Rio, ele disse assim, o que é aí? Eu falei, é uma casa, está tendo um treinamento de uma empresa. Qual empresa? Em São Paulo, se o cara falar isso, a gente desce do táxi. Não se meta com a minha vida, aqui não é assim e tal. No Rio, ele... é a Sul América Seguros. Ah, conheço. Falei, que bom, né? Que bom. E é treinamento do quê? É o Rio. É o Rio. Aí eu falei, de direito do consumidor. Aí ele falou, eu gosto muito disso. Falei, agora quem vai fazer as perguntas sou eu, porque agora me interessou, né? Falei, mesmo, e por que você gosta? Ele falou, porque é bom, né? Sempre ajuda a gente. Falei, não tenha dúvida, foi uma mente de professora. Não, isso foi muito bom, foi uma evolução para o país e tal. Ele falou assim, e dá para ganhar algum, né? Aí tem. E tem mesmo, ele tem um cunhado que fez direito, e aí ele pediu para acabar com a assinatura dele, pediu a rescisão do contrato dele com a NET. A NET falou que tudo bem, não só continuou cobrando a fatura, como não foi retirar lá o equipamento. Aí ele foi falar com o cunhado falou assim, então, não paga, deixa protestar, aí vai no banco e pede um financiamento. Aí eles vão dizer que não vão dar o financiamento porque você está negativado. E aí a gente entra e pede um dano morais. Taxista no Rio de Janeiro, me levando ali de Santa Teresa, que tem aquela casa bonita lá onde eu estava, que foi o treinamento, me levando de Santa Teresa até o aeroporto de Congonhas. E eu pensei, para que eu fiz mestrado e doutorado, velho? Se eu sou amiga desse taxista há mais tempo, tinha ficado rica, coisa que eu não fiquei fazendo mestrado e doutorado. Né? Então é isso, a população brasileira já incorporou. Nós não temos uma indústria que dá 2 milhões de danos morais nesse caso. Mas vai dar R$800, vai dar R$1.000, vai dar 1.200. Então, é isso. A gente tem uma indústria pequena, mas tem. Para finalizar, lembrar para vocês o seguinte. O consumidor hoje está empoderado. Ele tem poder. No mínimo, ele tem o saque, ele tem a ouvidoria. Isso dentro de casa. Se ele vier dentro de casa, que é ótimo. Fora isso, ele tem o Reclame Aqui do governo, que é o consumidor.gov. Ele tem todo o sistema que a mídia colocou à disposição dele, isso incluía até o Russomano, agora não sei onde o Russomano vai estar, mas enfim, isso incluía até o Russomano. E ele tem os PROCONs, que estão cada vez mais com fúria punitiva, até porque os valores recolhidos para a multa, não sei se sabem, mas não vão para o consumidor, mas para um fundo que é administrado pelo governo municipal, pelo governo estadual. Ou seja, a fúria de arrecadação está cada vez maior, a gente sente isso de um modo geral. Para encerrar,
Para encerrar. Falei para encerrar, falei antes que você. Para encerrar. Eu nunca cumpri horário em lugar nenhum. Os caras me convidam há 20 anos, sabem que eu não cumpro horário. Eu não sei por que me chamam, porra. Como moderador, uma vez você me chamou para ser moderadora, Júlia, eu fiz tanta bagunça no painel que o Solange me proibiu. Ela falou, nunca mais eu quero você aqui. Tanta bagunça que eu fiz no painel. Pessoal, para encerrar, é o seguinte. O que eu sinto na prática, na operação, no atendimento que eu dou aos corretores de seguro, em geral, a gente vende o seguro de responsabilidade civil, a gente não implanta. E a implantação é que é o pulo do gato nessa história, é que é o X da questão. O seu cliente que acabou de contratar uma responsabilidade civil, ele sabe o que ele tem que fazer se acontecer um sinistro, ele sabe gerenciar essa crise. Ele sabe, nós damos treinamento para o caminhoneiro que ele não tem que fugir do local. Nós damos treinamento para o pessoal que tem frota, responsabilidade civil facultativa de veículo, que ele não tem que fugir do local. O pessoal do supermercado, do shopping, está treinado para saber o que fazer quando a vítima está lá estatelada, ensanguentada. É isso que nós não temos feito. Robert, vai por mim. É isso que está faltando. Porque o cara compra o seguro, acha que aquele preço não é investimento, é custo, e depois, na hora que acontece, não está treinado lá. Ele vai parar o funcionário dele para treinar? Não, somos nós que temos que fazer isso. Somos nós de braço dado, corretores e seguradores, somos nós que temos que caminhar para efetivar, para dar eficiência para a contratação desse seguro. Devo lembrar a vocês que o novo Código de Processo Civil está fomentando muito mediação e conciliação e arbitragem. O que quer dizer? Que muita gente que não ia a juízo porque tinha medo do judiciário demorar 20, 30 anos para julgar o caso, vai passar aí. O judiciário imagina que com isso ia reduzir. Não vai reduzir, sinto muito, vai aumentar. Só que vai trazer uma nova categoria. Gente que não ia antes e que vai passar a querer pelo menos tentar a conciliação e a mediação. O que significa que o nosso consumidor, que o nosso segurado vai estar ainda mais empoderado. Isso significa o quê? Isso significa basicamente que é hora de proatividade, que é hora de agir. O país está saindo da crise. Nós vamos ter um 2017 muito melhor do que tivemos em 2016. Nós precisamos ser muito criativos, precisamos ser muito proativos e precisamos ser muito responsáveis. Nós temos vários problemas na área de responsabilidade civil, mas também não conheço ninguém melhor do que nós nessa sala para resolver isso, porque ninguém tem mais paixão por esse troço chamado seguro do que nós que estamos aqui nessa sala. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus e estou à disposição. Muito obrigado. Doutora Angélica, parabéns pela aula. Acho que foi esclarecedor. Não, um pouquinho só, doutora, passou do tempo. César, a enquete está no jeito aí? Não? Olha, eu já estou com algumas perguntas aqui, pessoal. A enquete não está... Não, então vamos. Márcio. Rupto. Fica à vontade, Márcio. 5 minutos, Márcio, por favor. Se você quiser levantar a plaquinha de esgotado, eu agradeço, porque falar depois dela é bem difícil, né? Obrigado, Angélica, pelo desafio, pelo tudo que você disse, você fala, a gente sabe que é de coração, que a gente está contigo aí faz tempo nessa corrida. E quem está com a gente aqui hoje para debater e falar também, quem ajudou a gente a montar esse programa, esse seminário, essa palestra, também são pessoas dedicadas e que, se eu falar o nome de um, vai ser até um pecado que a gente vai esquecer alguém e esse lapso eu não vou cometer hoje. Tudo que a Angélica fala aqui, a gente hoje consegue transformar isso em seguro, né, e dar uma cobertura para isso. O mercado ele se preocupa muito em não errar, né, mas a gente erra porque faz parte da evolução. O judiciário ele sempre evolui um pouquinho mais rápido que a gente. A gente tenta trazer produto exterior, aprender aqui localmente.
acompanhar a demanda do cliente, a demanda do corretor de seguros, e assim, é algo muito constante. E a gente se organiza para fazer isso, né? Isso não é muito bagunçado, não, a gente se organiza, né? Eu estou aqui hoje falando em nome da federação, né, da FENSEG, né? E a gente tem uma comissão de responsabilidade civil lá, que a gente trata de alguns assuntos de responsabilidade civil que a gente teve que fatiar. Como a Angélica colocou aqui que a coisa é fatiada, aliás, estão fatiando tudo, né? Fatiaram até a Petrobras, aí fatiaram um monte de coisa essa semana, né? Estão fatiando tudo. E a gente também fatia as coisas. E a gente fatia a nossa comissão para a gente analisar, estudar o desenvolvimento do mercado, as possibilidades, em 4 grandes estudos, né? A responsabilidade civil financeira, que aí é um pouco da linha do Flávio e do Toguchi, que eles são mais especialistas do que eu na questão de seguro de D&O, de diretores. A gente tem uma comissão também que estuda o risco de profissionais, né, de erros e emissões. A gente tem 2, 3 casos aí bem interessantes em discussão para a gente prestar uma resposta para o mercado, porque o que a gente trabalha é para a gente construir a imagem do mercado, a imagem do seguro, como algo concreto, como algo sólido, para ninguém ter uma decepção lá no judiciário, né? Porque a última coisa que a seguradora quer, ela perder alguma coisa no judiciário, porque ela vai ter que pagar independente de cobertura ou não. Então, a opção de ir para o judiciário com o cliente é uma das últimas da seguradora. A gente sempre prefere fazer um acordo, né? E tentar resolver isso em casa, né? Na relação segurador, corretor e segurado. E a gente tem um pilar também que a gente trata do seguro de riscos ambientais. Então, esses riscos ambientais, ele é uma oportunidade para todo mundo que está nessa sala, né? O risco ambiental, desde que você coloca uma mercadoria num caminhão até a entrega dela, você tem essa exposição. É um mercado novo, é um mercado de 50 milhões de reais, mais ou menos, ano, mas é um mercado que está chegando aí, várias seguradoras desenvolvendo, trazendo produto, algumas já com produto na prateleira, e a gente tem que desmistificar algumas coisas. Quando a gente pensa em seguro de responsabilidade civil, a gente pensa num caso como o San Marco, a gente pensa num caso como aqui em Cubatão que ocorreu, mas muito bem abordado pela doutora Angélica, isso está no nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente vive na área da responsabilidade civil, a gente que é apaixonado por isso, a gente vê responsabilidade civil em qualquer situação, né? Então, quando a gente olha a questão da crise da dengue, isso é uma responsabilidade civil, porque eu cuido da minha casa para não ter nenhuma água no vaso, o meu vizinho não cuida. E aí eu vou ser infectado por um mosquito que meu vizinho não limpou, não cuidou do vaso dele, né? Então, essa questão da responsabilidade, esse despertar para o americano, ele é interessante, né? Porque no americano tudo funciona direitinho lá, porque um cuida da responsabilidade do outro. Se ser responsável, ele vai ter que pagar por isso. Então, é nessa linha que a gente segue, em produtos, em clausulados e tudo mais. A gente enfrenta aí a SUSEP, é o nosso dia a dia, o nosso órgão regulador, não tem como ser diferente. E assim, só para dar uma ideia de números, né? A gente fala hoje do mercado de seguro de responsabilidade civil, colocando todas essas coberturas que eu falei aqui, ENO, DNO, RC e ambiental, e aí chegando o Cyber aí também, né? Um produto super moderno e novo. A gente fala em um mercado de 1,5 bi, né? É um mercado que ele cresce 18% mais ou menos ao ano. Então, ninguém cresce nem nada e o seguro de RC cresce 18% ao ano. Mas, assim, a carteira cresce 18% ao ano. Mas, se vocês checarem no site da própria SUSEP, a nossa sinistralidade hoje ela está em 113%, a sinistralidade média do mercado de responsabilidade civil. Isso significa dizer o seguinte: se você olhar isso há 3, 4 anos atrás, você vai ver uma sinistralidade lá de 37, 55, 60 e pouco no DNO, no IENO batendo alguma coisa em torno de, sei lá, 28. Mas quando você coloca isso tudo na mesma página e vê o que está acontecendo no mercado, a gente está com uma sinistralidade negativa. Isso assusta a seguradora? Não, isso não assusta a seguradora, porque a gente teve alguns eventos pontuais que geraram algumas ações, alguns valores maiores de indenizações. Mas isso para a gente é uma oportunidade, isso que traz a gente aqui no Sincor, o Sincor ajudou a gente tanto nisso, que traz a gente aqui no Conec, né? Porque a nossa mensagem aqui, o que a gente quer passar para vocês é isso. Tem diversas seguradoras com diversas modalidades dispostas a apresentar soluções e a gente sai muito, né? A gente que trabalha em companhia internacional, a gente está saindo muito do modelo corretor internacional, porque isso é um mercado que exporta muito prêmio e não é isso que a gente procura como mercado segurador.
Então, a nossa oportunidade é de trabalhar com vocês para a gente explorar essa carteira, desenvolver essa carteira e pegar o convite que foi feito aqui de vocês olharem para a sua residência, para o seu vizinho, para o seu bairro, e aí você pode vender uma pólice de responsabilidade civil, começando da responsabilidade civil familiar, que hoje a gente vende dentro de um produto residencial, isso não é explorado de uma forma adequada, até a gente tirar esse seguro de responsabilidade civil familiar dessa pólice de RC, de seguro residencial, e trazer ela num outro patamar, trazer ela num patamar de garantindo, porque não todo mundo, infelizmente, o momento do país não está tão simples, mas grande maioria tem alguém que vai lá na sua casa prestar um serviço, né? Uma empregada, uma doméstica, e se essa pessoa se acidenta dentro da sua casa? E se o cara cai do telhado? Né? E se você passa o seu carro em cima de alguém dentro de um condomínio? Então, assim, são N situações que a gente pode explorar e vender o seguro, né? E a gente está falando de seguros aí num ticket médio baixo, né? Então, é coisa que dá para a gente vender e repor uma certa produção como corretor de seguro em outras modalidades que está um pouco difícil, que está um pouco sangrento, vamos dizer assim, né? A concorrência e tudo mais. Então, assim, a gente está aqui disposto a criar novos produtos e a criar novos prêmios de seguro e, consequentemente, comissão e tudo mais, achar um oceano azul aí. Durante a palestra, a gente vai tratar um pouco das próximas oportunidades e fica aqui meu muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Vou passar agora para o Flávio e para o Toguchi fazer um bate-papo aí do RC especificamente, e depois nós vamos passando. No bate-papo deles, nós vamos já incluindo algumas perguntas, que eu já recebi várias aqui no sisteminha aqui, nós já vamos passando no meio do bate-papo, tá bom? Ok. Bom dia a todos. Prazer, agradeço a participação e o interesse na palestra. Eu sou o mais novo aqui do palco. Sou o mais novo. Pode vir. Chega mais perto da Angélica aqui. Ô César, passa coloca, por favor, no último slide. Bom, eu tenho acompanhado bem essa alteração desde o início da minha carreira em produtos de responsabilidade, né? E eu gostaria de comentar, acho que é o nosso desafio agora, né? A Angélica falou bastante da atualidade, tudo que está acontecendo no judiciário, das responsabilizações. O Márcio deu um panorama de mercado e assim, pensando no nosso dia a dia, né? Fazendo um link e depois com os produtos, oportunidades e que a gente pode explorar. Mas o que eu acho importante comentar, o consumidor ele tem mudado muito a maneira que ele tem consumido, a maneira que ele busca soluções. Vocês devem conhecer o novo formato, por exemplo, dos conhecidos como e-pacientes. O que é esse paciente? Antes dele ir ao médico, ele já pesquisa os sintomas, ele já olha as respostas, ele entra em fóruns da internet e já sabe o que ele tem. Ele vai no médico para confirmar, doutor, é isso mesmo? Porque me falaram que eu tenho isso e... É uma pessoa muito bem informada. E a maneira que a gente está se relacionando hoje, trazendo essa cultura americana, com todo mundo tendo direito a fazer a reclamação, torna-se, na verdade, uma oportunidade no mercado de seguros, porque a reclamação, os prejuízos estão acontecendo. E o nosso papel aqui, eu acho que é explorar quais são esses novos segmentos, trazendo para a realidade. Então, a ideia aqui não é a gente trazer exemplos de eventos catastróficos, como foram citados aqui, mas e sim os exemplos do dia a dia, porque isso tem acontecido. Ontem mesmo, no bate-papo, aqui no Conec, à noite, encontrei aqui um corretor que falou, está acontecendo comigo. Minha empresa está recebendo um processo com altíssimos custos de defesa e eu preciso da ajuda da seguradora para saber se esse valor ele é razoável ou não. Então, a seguradora tem um papel também de auxiliar nesse momento, de estar do lado do cliente que não enfrentou essa situação, porque há 10 anos atrás, quando eu comecei, não acontecia. E hoje é realidade.
Passo um pouco a palavra para o Edson aqui. Depois do Flavinho, eu sou mais novo também, viu? Não? Não, Angélica? Mas eu posso colocar a situação, porque eu trabalhei em corretor de seguros, né, antes da sequência. Eu acho que vale a pena também citar que o corretor de seguros é um dos principais fomentadores de algumas modalidades e coberturas de responsabilidade civil. Acho que a maioria aqui não sabe, né? Mas muitas modalidades foi o corretor de seguros que trouxe essa oportunidade para as seguradoras. Não foi a seguradora que, olha, eu trouxe um produto novo para poder fazer a venda aqui no balcão. Não, pelo contrário. Eu vou citar um exemplo, salão de cabeleireiro, né? Quem que trouxe o seguro de responsabilidade civil profissional, a falha do profissional cabeleireiro? Não foi a seguradora, né? Foi o corretor de seguros que trouxe para uma seguradora e disse assim, olha, eu tenho um amigo que tem um salão de cabeleireiro e uma cabeleireira simplesmente, né, aplicou o produto antes de testar, né, se o cliente tinha realmente alergia àquele tipo de produto. E tinha, então aconteceu uma fatalidade e realmente a cliente perdeu os cabelos, né, e entrou com um processo contra o salão de cabeleireiro, né? Então, só que aí é o que eu costumo dizer, o seguro, né, não somente responsabilidade civil, ele tem dois caminhos, né, para a contratação. Ou ele vai pela desgraça, como é o caso, né? Aconteceu, não tinha seguro, e a primeira coisa que todo mundo começa a falar, os vizinhos, amigos, você não tinha seguro? A pólice não cobre isso? Né? Então, aí pela desgraça, o cliente vai e compra o seguro. Ou o segundo caminho, que é o melhor para todos nós, que é o caminho do corretor de seguros. Né? Então, isso que a Angélica colocou também é de fundamental importância para o mercado de seguros. Ou seja, o papel de vocês como consultores de seguros, mesmo que o cliente não tenha essa percepção de que ele tem que contratar os seguros, né? Nós, como corretores de seguros, nós temos essa obrigação. É uma obrigação de cunho social, né? Porque esse salão de cabeleireiro teve que fechar as portas, né? Teve que pagar todo o prejuízo, e por não ter o seguro. Agora, imagine se fosse o contrário. Eu tenho seguro para uma proteção de danos a terceiros, né? A gente não costuma nem falar a palavra responsabilidade civil, porque é muito difícil, né? Ninguém aqui vende como responsabilidade civil, né? A gente, quando vai vender a cobertura de responsabilidade civil no automóvel, a gente vende como? Quer contratar danos a terceiros? Não é assim? Dano material, dano corporal? Ninguém fala a palavra responsabilidade civil, porque a gente sabe dessa dificuldade, né? É uma coisa que está se enraizando em termos de cultura, né? Mas esse salão de cabeleireiro, se tivesse o seguro, estaria hoje em plena operação, né? Então, ele tem, sim, esse papel de cunho social, como a Angélica colocou, né? Não é simplesmente a seguradora estar aqui para emitir um papel, chamado apólice de seguro, né? E o cliente pagar um custo chamado prêmio de seguro, né? Então, o papel nosso como corretor de seguros é fundamental para o papel do mercado de seguros, né? Então, a gente faz aqui um desafio para vocês, né? É o contrário, não é a seguradora que tem que trazer o produto para vocês e vocês verem se tem demanda, se tem oportunidades. São vocês, corretores, que estão do lado do cliente, que vão trazer para a gente essas oportunidades. Olha, eu tenho um cliente assim, eu tenho um cliente de shopping, eu tenho um cliente aqui que está precisando de um risco cibernético, né, Flávio? Que está virando uma moda já no mercado, né? Reclamações por riscos cibernéticos, enfim. Então, são uma série de modalidades e coberturas que, muitas vezes, são vocês que vão demandar o mercado de seguros, as seguradoras aqui, para desenvolver esse produto e proteger, né, o cliente dessa questão que está rolando hoje no mercado. Tobucho, obrigado. Flávio, obrigado. Já passando aqui algumas perguntas aqui que eu já recebi, eu tenho até algumas colocações bem interessantes aqui, tá? Até uma das perguntas diante da crise econômica, vai até bem de encontro ao que foi falado, né? Temos que voltar totalmente a nossa atenção para a nossa própria carteira de seguros para ampliar negócios? Acho que, falando em crise econômica, quando existe um cenário de crise, onde as pessoas estão perdendo dinheiro, fatalmente e naturalmente elas buscam reparação, ou em alguma prestação de serviço que não foi bem executada, ou que até foi bem executada e sempre foi bem executada, mas você não reclama, porque você está bem financeiramente. Hoje o tempo ele é muito valioso. E quando você está sem clientes na carteira, você tem mais tempo para buscar uma reclamação. Então, existem carteiras hoje que
tem uma sinistralidade de mercado bem complexa, e aí eu falo mais especificamente, por exemplo, contadores, advogados, que, como esse exemplo que o Edson, o Toguchi deu, fechariam as portas realmente se não tivesse a policy, é realmente um desafio hoje no mercado. E essa responsabilidade dos corretores também. Assim. Então, quando a gente pensa, o corretor de seguros hoje, quando ele está vendendo o seguro, ele tem que deixar claro isso para o cliente. Quais são as coberturas? O que está coberto? Em qual situação eu não vou ter direito à reparação? Isso tudo traz responsabilidade para o prestador de serviço. E hoje, como a gente está nesse momento de crise, onde a gente está, enfim, a economia vai se recuperar nos próximos períodos, é importante, sim, entender o que a gente tem dentro de casa na carteira e, com certeza, fomentar os seguros de responsabilidade civil, né, que são diversas categorias. A gente vai abordar um pouco mais para frente cada uma delas. Legal. Toguchi, você hoje teria como passar para nós, hoje, qual que é o RC mais comercializado no mercado, especificamente de corretor de seguros? Em pessoa jurídica, esmagadoramente é o RC Operações, né? Não tenha dúvidas, né? Aquilo que a gente chama para cobrir a cobertura principal, né, da empresa, da indústria, do comércio, tá? Então, o RC Operações, nós estamos falando de estabelecimentos comerciais e industriais, né? O risco da existência, né, da atividade. Então, só o fato de uma indústria química existir, ela pode, numa caldeira, se existe, explodir, causar danos à vizinhança, né, causar danos a clientes. Então, a cobertura específica básica, que a gente chama de operações, é a mais contratada, não tenha dúvidas, né? Isso no âmbito da pessoa jurídica, né? No âmbito da pessoa física, não tenha dúvidas que é o RC do automóvel, né? O empregador é a consequência, né? Também é a outra modalidade coberta dentro do operações, enfim, de todas as modalidades e coberturas, são essas as mais contratadas, né? Obrigado. A pessoa não se identificou. Vamos precisar muito de ampliar nossos conhecimentos no produto de RC. Vamos ter o suporte de qualidade que necessitamos junto às seguradoras? Esse é o desafio do mercado, né? Realmente é criar cultura de responsabilidade civil. Acho que o mercado tem evoluído e evolui muito já nos últimos anos. Quando a gente não entendia o conceito, o mercado não entendia o conceito de responsabilidade civil, ou então no próprio seguro de automóvel não existia preocupação em contratar danos a terceiros. Isso acho que é evidente hoje. Acho que para a evolução do mercado, o nosso desafio realmente é conseguir categorizar cada uma das responsabilidades. Porque hoje a gente pensa em RC Operações, RC Empregador, responsabilidade civil ambiental, responsabilidade civil profissional, danos morais de ações trabalhistas, responsabilidade civil do administrador, né, o D&O, riscos cibernéticos. Então, eu gosto de brincar que, na verdade, é uma coxa de retalhos. Não deixa de ser uma coxa de retalhos. Só que o que é importante hoje, e é o papel nosso, né, como mercado, realmente, da seguradora, transmitir esse conhecimento, mas como foi comentado aqui, é importante também que a gente receba as demandas, porque a gente está acostumado a ver esses tipos básicos de situações. Agora, fatalmente, vocês estão na frente do cliente e ele tem uma preocupação. E essa preocupação, ninguém melhor para entender do que o corretor de seguros, para levar as seguradoras e achar a solução. Completando, o Sincor tem feito, né, tem provocado o mercado segurador para poder fazer essa cultura, ou seja, aulas, treinamentos, voltado a algumas modalidades de seguro de responsabilidade civil. Isso é muito importante. Agora, outra coisa que vem acontecendo nesse mercado, e é importante ter essa cultura, conhecer mais a responsabilidade civil, é que no mercado tem pessoas como aquele taxista que a Angélica comentou, que ele já tem agora a cultura, por meio de um cunhado que é advogado, de fazer a reclamação formal, ou seja, mover uma ação, uma notificação contra aquele que supostamente é o responsável pelo dano. Então, essa cultura de reclamação vem aumentando e, consequentemente, o seguro. Então, é muito importante que o corretor de seguros tenha o conhecimento das principais modalidades que existem no mercado de seguros para ofertar para o seu cliente.
essa pergunta fez com que nós inventêssemos um pouquinho o que nós tínhamos programado, né? E trazer uma informação aos senhores, mas, primeiramente, pedindo perdão ao meu amigo Djalma, que nós deixamos de comentar, da comissão, que também nos ajudou muito, e a Glória, da FENSEG, que está aqui presente conosco também. Muito obrigado, Glória. E esse ano nós conseguimos aí unir as instituições. É um grande passo. Sincor São Paulo, FENSEG, AIDA, Associação Internacional de Direito de Seguros, o SINDISEG, o Sindicato dos Seguradores de São Paulo, a Academia Nacional de Seguros Privados, e a nossa intenção, é um grande desafio, está no embrião, o desafio é, nós vamos formatar eventos justamente para dar esse cunho jurídico e as consequências e os ramos, a fim de que vocês tenham melhor possibilidade de estar conversando com seus possíveis segurados. É a união das instituições, porque senão ficaria, cada um faz a sua apresentação, o seu curso, e nós entendemos que nós poderíamos, com essa força, com pessoas competentes, dividir isso com os senhores. Eles irão, no primeiro momento, iniciar aqui no estado de São Paulo, e depois iremos para os outros estados, e também através de videoconferências. Então, eu queria dar essa informação para os senhores. E, nesta linha, também, a partir da semana que vem, nós já temos aí uma publicação muito interessante de um manual de boas práticas em responsabilidade civil, que será disponibilizado a todos os corretores, via impressa, ou através do site da FENSEG e também através do Sincor São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Seguradoras que operavam fortemente com seguro de RC quebraram e deixaram corretores e segurados na mão. Qual é a segurança que o corretor tem no médio e longo prazo para comercializar este produto, visto que o prazo de prescrição, em alguns casos, é de 5 anos? Faz favor, Márcio. Assim, a gente tem olhado isso com uma certa cautela e preocupação. Isso tudo está dentro de uma norma, de uma regulamentação. Isso tem toda uma questão de runoff, de ser tratado. Quando uma companhia, pela ordem da legislação, aí se eu estiver equivocado, a doutora Angélica Carlini me puxa a orelha lá fora, que ela é educada, ela não vai fazer isso em público. Ou vai, né? É mal educada, né? Mas, assim, o ponto é o seguinte, isso tudo tem uma regulamentação. Hoje, a grande preocupação que está aí na mídia é uma carteira, quando a gente pensa em RC profissional, é uma carteira que representa dentro o ônibus, eu não sei quanto representa, mas o RC profissional, ele representa mais ou menos 5% da produção de riscos profissionais do mercado. Então, isso as seguradoras conseguem absorver e trazer uma solução. Para algumas modalidades já tem mais de 4 ou 5, ou até mais companhias operando, então isso vai ser uma transição automática, e o mercado se preocupa muito em não passar uma impressão negativa para o consumidor e o segurado, e muito menos deixar o corretor numa posição desconfortável. O Felipe está do meu lado aqui, a gente já se reuniu algumas vezes, então assim, a gente está correndo bastante para evitar qualquer dano maior ao consumidor. Pronto. Outro aspecto do mercado de seguros, a gente tem alguns produtos de responsabilidade civil, por exemplo, depende de embarcação, que é um outro caso também está sendo discutido, a gente não dá muita atenção para isso, porque era obrigatório, ficava aquela coisa de uma seguradora fazendo, e não tem mais ninguém fazendo. Então, assim,
a gente sempre acha que esses momentos são grandes oportunidades para a gente. O próprio DEPEN, que é o seguro obrigatório para embarcações, é uma oportunidade do mercado se organizar, né? A questão do RC ônibus, que é um grande desafio para o mercado também, para ele aprender a lição e se organizar. Mas eu não me lembro na história do mercado de seguros de o consumidor ou corretor ter ficado com esse problema no colo, né? Normalmente o mercado absorve isso aí. Não absorve? Deixa eu completar um pouco. Para os corretores, né? Na verdade, nós somos aí o para-choque da cadeia, né? Que, na verdade, é quem, grande maioria aqui, é quem vai ter que enfrentar aí os seus segurados. Mas não é só o mercado de seguros. Nós temos, sim, um mercado regulado, né, fiscalizado, assim como é na área de bancos, né? E, infelizmente, ocorreu, né? Vamos ter que passar por isso, não adianta a gente jogar para baixo do tapete mesmo, né? É uma grande verdade, é chato, né? Nos últimos anos, nós tivemos aí umas 2 ou 3 seguradoras que sofreram esse mesmo processo e com carteiras pontuais. Então, será que são as seguradoras ou se as carteiras efetivamente não estão sendo tratadas como o devem ser? Por quê? Seria até uma pergunta. Ele é um seguro de cauda longa. Então, todos têm que estar atentos, desde o mercado segurador e os corretores na guerra de preço. Preço não leva a nada. O que nós temos é que ter sustentabilidade para essas carteiras de cauda longa. Vamos efetivamente sofrer bastante em função do passado, cada vez que acontece isso com um banco, que acontece com um supermercado, que acontece com qualquer empresa, né? Vamos sofrer, não tem outro caminho. Mas o que eu posso dizer para vocês, e essa semana meu telefone parecia a central da Vivo, as seguradoras estão de braços abertos, aonde eu sei, na parte do responsabilidade civil profissional, no ônibus é um pouco mais complicado, né, pelas suas características, inclusive pensando em algumas situações até de retroatividades, nos casos específicos, de coberturas retroativas para sinistros não conhecidos. E aqueles sinistros que estão dentro da seguradora, que é esse caso mais recente, vamos aí estar torcendo para que os seus ativos sejam suficientes para cobrir o evento passivo dessa cauda longa. Obrigado, Felipe. Obrigado, Márcio. Pessoal, agora nós vamos precisar finalizar. Vou soltar mais uma pergunta. Todas as perguntas serão respondidas e enviadas no e-mail de quem enviou pelo aplicativo. Tá? A última pergunta, acho que essa é uma dúvida da maioria dos corretores que têm pouco conhecimento ou não operam tão fortemente com esse ramo. O seguro de responsabilidade civil depende exclusivamente de ação transitada em julgado ou é possível liquidar o sinistro por acordo autorizado pela seguradora? Doutora? Pessoal, precisa ficar bastante atento na hora do sinistro, né? Aconteceu o sinistro, o melhor caminho não é balela, isso não é papo furado, é correto. Entre em contato com a seguradora e coloque a seguradora na condução desse processo de sinistro, dessa regulação de sinistro. Analisando o sinistro, muitas vezes a seguradora vai fazer, e eu próprio presto esse serviço para a seguradora, ela diz, não, vamos fazer um acordo. Então, já vai para a área do jurídico, começa a ver o acordo, já sai a proposta e resolve facilmente. Facilmente mesmo. Faz o acordo, paga, tranquilo. Outras situações, a própria seguradora vai acabar dialogando com o corretor e com o segurado e demonstrando que é melhor ir a juízo e esperar uma sentença judicial. Que casos são esses? São normalmente os casos em que a vítima ou a família da vítima enxerga naquele sinistro uma grande oportunidade de enriquecer. Né? É a sua grande oportunidade de independência financeira. Esse camarada perdeu o dedinho do pé e quer receber 4 milhões.
Por que 4 milhões? Porque é um número mágico. 4 milhões. Enquanto que a gente sabe que o dedinho do pé, a gente pega lá a tabela do assistentes pessoais, que eu não vou falar aqui que a gente chama essa tabela de tabela do açougueiro, porque ia ficar chato pra caramba, né? Mas a gente chama essa tabela como tabela do açougueiro. A gente pega lá a tabela do açougueiro, é 2% de 20%, que era o que pagaria, não sei, nem está o dedinho lá, estou chutando aqui. E aí a gente vai em juízo e fala, ó, excelência, é o seguinte, é 2% de 20%, que era o que a gente pagaria se perdesse o pé todo, do X%, do X lá, que é o limite máximo de indenização. E aí a parte fala, não, porque esse meu dedinho era de estimação, porque esse dedinho era o que eu mais gostava, tal, porque eu quase perdi esse dedinho quando era menino, e daí o dedinho recuperou. Pô, esse dedinho é tudo para mim socialmente, tal, 4 milhões. Ele tem 4 milhões na cabeça, 4 milhões. Então, nesse caso, vamos para juízo, deixa acontecer, deixa ter perícia médica, deixa ter sentença judicial transitada em julgado e vão pagar. Na atualidade, um bom trabalho, não estou fazendo propaganda, são 34 anos de história, assim, está tudo bem, obrigada. Eu só estou dizendo que um bom advogado, e aí tem um ponto, que eu vou usar mais 12 segundos, conta aí, enquanto ele se distrai. Às vezes o advogado do segurado também não sabe trabalhar, ele fica nervoso, ele fica muito ansioso. E aí ele também começa a pôr uma pilha de que não, vou fazer um acordo, você tem 500 mil, vamos gastar esses 500 mil. Não, mas não é assim, nós precisamos apurar qual é o valor daquela indenização. Então, o grande segredo dos corretores de seguro é estabelecer com os departamentos de sinistro das seguradoras um diálogo qualificado, um diálogo responsável, um diálogo adulto, e, por vezes, ir lá bater na porta da seguradora mesmo e dizer, Márcio, eu preciso conversar com o seu cara de sinistro, porque eu não estou entendendo qual é a lógica. E sentar e conversar. Eu tenho participado desses diálogos N vezes na minha vida como profissional, e é um tremendo de um jogo de ganha-ganha. Ganham os corretores, que vão aprendendo mais, ganha a seguradora, que vai tomando, como diz o gaúcho, vai tirando uma febre da situação. Porque é lindo ser diretor de sinistro, maravilhoso, mas quem aguenta o tranco lá no dia a dia é o corretor. Dificilmente o cara, quando chega na seguradora, está com aquele ódio que ele vai no corretor. Né? O ódio de eu paguei, eu preciso, o cara está ensanguentado na minha porta. Então, é nessa hora que, de fato, ou desenvolve parceria ou troca de seguradora, viu? Porque se a seguradora não for parceira nessa hora, não merece. Deixa eu só dar uma palhinha que eu ia dar aquela hora. A gente ouve... Obrigado, pessoal. A gente ouve falar de ciberseguro e fica achando que esse negócio é para grandes bancos, né? Para grandes empresas. Não é, não. Eu fui no cardiologista, não vou no pediatra, né? Nessa altura da vida, né? Cardiologista, né? Geriatra, né? Psiquiatra, essas coisas. Eu fui no cardiologista outro dia e ele me enche o saco sempre, né? A pressão está alta, precisa emagrecer, aquelas coisas. Aí eu pensei e falei, vou encher o saco dele hoje, quer ver? Vou mudar o jogo aqui. Aí eu falei para ele, como é que é esse negócio de dados aqui na sua clínica? Está tudo bem protegido, bem guardado? Aí ele ficou me olhando, ele falou, onde você quer chegar? Eu falei, não, porque, por exemplo, você tem dados aí a meu respeito, pressão, meu exame de glicemia e tal, que eu não quero que ninguém saiba. A HDI pode não me contratar se souber que a minha pressão andou alta. Não quero que ninguém saiba. Qual é o seu sistema de proteção disso aí? Aí ele falou, então, o menino aqui da TI é muito bonzinho. Eu falei, não, tem menino da TI bonzinho, velho. Você tem exame meu aí que eu não quero que... Aí ele falou, não, eu vou chamar meu sócio aqui para a gente conversar. Foi melhor chamar. Aí o cara veio, e aí eu comecei a pôr uma pilha no cara, sabe? Falei, eu sou a única pessoa que você conhece que é profissional liberal e que depende de demonstrar uma boa saúde para ser contratado? Ele falou, não, tá louco, tem um monte de gente que vem aqui que está na mesma situação. Eu falei, e se vazar esse troço? Ele falou, eu não sei, Angélica, eu não sei o que eu faço. Eu falei, pois é, você está precisando de um corretor de seguro, liga para o seu. E virei as costas e saí. Tipo assim, não vou contar. O cara me ligou à noite em casa para conversar. É isso. Clínica, hospital, laboratório. Outro dia eu toquei um terror na moça que tirou sangue de mim. Falei, o que vai acontecer com o sangue? Não, é descartado. Falei, aonde? Ela falou, não, eu não saberia informar. Falei, é melhor saber.
Porque se uma gota de um sangue meu for parar numa cena do crime e me for imputada uma prática criminosa minha, vou chamar a minha gerente. É muito legal isso. Muito legal. Ah, o cara me ligou depois. Ô, doutora Angélica, a senhora deixou todo mundo em pânico aqui. Eu falei, mas a ideia é essa mesmo. Mas eu resolvi espalhar o terror. Eu vou para Monte Verde, os caras servem fundi. Aí sobe a escada com aquele negócio de fundi. Eu falei, onde esse cara vai antes de fechar o seu restaurante? Eu falei, não, vai servir um fundi lá na parte de cima. Eu falei, se ele cair com esse negócio de óleo e for para cima da clientela, você está preparado para fechar o restaurante? Sim, tal. Ah, o cara, nossa, é verdade, melhor não servir fundi lá em cima. Eu falei, melhor não servir fundi lá em cima. E é isso. Na verdade, o termo que eu uso não é bem apavorar. O termo que eu uso é outro. Mas não falaria em público que o termo que eu uso é encagaçar os caras. Eu acho feio isso aí. Mas é isso, né? A gente está precisando fazer as pessoas pararem para pensar, porque elas no dia a dia estão no automático. Elas ligaram o on e elas estão no automático. Eu estou no automático no dia a dia. Eu faço exatamente isso do filme. Exato, eu faço isso. A hora que o vídeo passa, que eu vejo de novo, eu falo, meu Deus, Angélica, prometa que você nunca mais vai atender o celular até eu chegar no carro e atendo de novo e tal. Então, alguém precisa tirar as pessoas do automático. A história do salão de beleza lá foi perfeita. Né? Doutora, os 12 precisa segundos tirar do passou automático. já, viu? Aqueles 12 segundos a senhora já passou. Não, mas é que você acha que não Tá sabe bom. contar direito. Então, né? tá bom. Ah, eles estão gostando, cara. Muito obrigado, doutora. Doutora Angélica. Doutora, agora, pessoal, vou dar um minutinho para cada um da mesa fazer esse encerramento, para a gente ir para o almoço. O minutinho da doutora Angélica, ela já usou junto com os 12 segundinhos da doutora. Faz favor, Flávio. Gostaria de fazer o encerramento usando o exemplo da Angélica aqui, de riscos cibernéticos. Então, vários de vocês já devem ter visto o que se passou numa drogaria no interior, uma drogaria pequena. O dono chegou, abriu pela manhã o escritório, né, e abrir para vender remédio, normal. Ele está acostumado a fazer todos os dias. Ele não conseguiu acessar sua base de dados. E apareceu uma mensagem que ele não entendia, porque estava em inglês. Chamou o garoto lá e falou, o que está escrito aqui? Está escrito... Peraí, Google Translator, a máquina está criptografada. O que significa isso? Google, de novo, criptografada. A gente não consegue acessar nada. A máquina foi raptada. E daí apareceu uma mensagem ali embaixo, falando, se você quer desbloquear a sua máquina, pague X mil dólares em bitcoins. O que são bitcoins? Daí, de novo, lá, Google, moedas virtuais. Como que se paga isso? Cartão de crédito. Daí o cara falou, não, vamos pegar o backup. Vem cá o cara da TI. Menino bom da TI também, vem cá. Falou, não, o backup estava tudo junto. Excelente. Não, então, o que a gente faz? Olha, ou a gente paga a extorsão, ou a gente recadastra 12 mil produtos. Quanto tempo vai demorar? Umas 2 semanas. Ele não sabia quanto custava uma aspirina. Foi paga a extorsão. E assim, hoje, na realidade, isso que se passou numa farmácia pode passar em qualquer negócio. Pode se passar com os corretores de seguros, pode se passar com qualquer tipo de prestador de serviço, indústria. Hoje, todo mundo depende de dado. Então, a gente tem uma evolução grande no mercado para dar ainda e responder esse tipo de demanda. Mas, fato, o Brasil ele é um país que está muito exposto nesse tipo de situação. 18 dos 20 maiores grupos de hackers estão no Brasil. Então, é assustador, realmente. Queria fazer esse encerramento. Obrigado a todos. Obrigado, Flávio. Obrigado. Obrigado. Eu queria concluir as minhas palavras com 2 pontas, né, que a gente chama de provocar. Né? Então, o corretor de seguros tem esse papel de provocar.
E quais são essas duas pontas? Uma ponta é isso que a doutora Angélica já colocou, de provocar o cliente você tem o seguro, isso tudo que ela colocou. É botar o terror, né, Angélica? Botar o terror, né? No médico, né? Na pessoa física, ou seja, você tem um cachorro, você tem um filho, né? Imagina a filha em condomínio. Quem já não viu uma criancinha de 5 anos rabiscando o carro do condômino, né, vizinho? Isso acontece, isso é responsabilidade civil, né? Então, a gente provocar os nossos clientes, né, a colocar essa questão do seguro, de que existe um papel importante, né, para proteger, né, aquela pessoa. E o outro lado do provocar é provocar as seguradoras. Tá? Então, provoquem bastante nós, seguradoras, para que tenhamos e possamos dar esse tipo de proteção ao mercado que muito precisa. Esse é o mercado de oportunidades. Né? Então, a gente costuma... Tem gente que acha que é um mercado saturado. Não é, pelo contrário. O mercado de responsabilidade civil é muito pequeno aqui no Brasil, comparado com todos os demais países semelhantes ao Brasil. Então, provoquem. Tá? Eu quero muito agradecer vocês. Obrigado. Muito obrigado, Toguchi. Passar para o Márcio, você encerra. O Felipe, pode ser? Então, tá bom, obrigado. Aí você... Quer... É assim, eu queria dar uma palavra aqui, assim, trabalhar com a Angélica é muito apaixonante mesmo, né? Que a coisa é espontânea. E a espontaneidade, ela faz parte também da nossa vida, e a Angélica aí é espontânea nisso. E a gente sai desse painel aqui já com saudades, né? Porque o ano passado a gente fez um painel enorme aqui em São Paulo. Ficamos o dia inteiro debatendo responsabilidade civil. A gente debate responsabilidade civil aqui. A gente vai lá fora, a gente vai sair falando de responsabilidade civil. Então, a gente que respira esse negócio, a gente vê oportunidade em qualquer momento, né? Então, a gente podia fazer até aqui um jogo, né? Vocês falarem uma atividade, uma situação, e a gente trazer um seguro de responsabilidade civil que cobriria essa possibilidade. Eu queria pegar o gancho da Angélica e do Flavinho e dizer o seguinte: no risco ambiental, que a gente acha que é um negócio do outro mundo, é a mesma situação. Às vezes você tem um posto de gasolina, você não é o poluidor. O posto de gasolina está vazando, e ele contamina a sua casa, a sua residência, a casa, a residência do seu cliente. A legislação ambiental, ela é cruel, ela diz o seguinte: quem usa, usufrui, explora, vive, qualquer verbo que você colocar aí, é responsável pelo clean-up, pela limpeza daquele local. Então, assim, a gente tem que desmistificar o que a gente pensa que o seguro é muito complexo, porque ele é muito mais simples. O seguro ambiental, como o cyber, são assim, é um oceano azul. Eu tenho certeza que eu acho que quase ninguém aqui ofereceu uma pólice de risco ambiental para o seu cliente até hoje, né? Então, assim, vamos fomentar isso, vamos provocar isso, né, Toguchi? Demanda para a gente, fala, pô, eu quero um produto, eu quero isso, e a gente vai em cima disso, tá? Muito obrigado. Márcio, obrigado. Felipe, faça as vezes. Quero só agradecer a participação e a paciência de todos, principalmente a doutora Angélica Carlini, Flávio, Toguchi, Márcio. Felipe, as palavras são suas, obrigado. Bom, nós tivemos que deixar de fazer uma parte do nosso que estava preparado, que era sobre a regulação de sinistros, mas eu não poderia encerrar sem falar um pouco, 2 minutinhos sobre a atividade do corretor de seguros. Né? Temos que olhar para a nossa corretora, porque antes do seguro de responsabilidade civil tem a gestão da sua atividade profissional. Então, prestem atenção tudo que vocês possam fazer para minimizar, evitar e reduzir os riscos da sua atividade profissional. Porque o que nós estamos assistindo, na hora da regulação de sinistro, nós não temos documento. Temos clientes de vários anos, meu carro está renovado? Tá, ok, ponto. Cadê os documentos que expressamente vão, na hora do sinistro, comprovar que essas coisas foram conversadas? Então, gente, documente-se. E cuidado, eu vou dar um exemplo de um sinistro ocorrido na semana passada, porque nós regulamos sinistro de responsabilidade civil. Só um, se você me permite.
prescrição, seguro de vida caindo na cabeça do corretor de seguros. Um segurado dele, que ele renovou o seguro de vida numa outra seguradora, e a coisa se prolongou, porque, na verdade, era uma invalidez. Essa invalidez, depois pediu para fazer o aviso, e pediu a documentação para a seguradora, aí demorou um tempão, né? Aí a seguradora devolve que aquele seguro não era com aquela seguradora, era com a outra, porque ele tinha renovado com a outra. Aí ele manda para o cliente novamente vai, houve a demora, tá? E esse tempo entre a constatação da invalidez e entrar o sinistro, porque o novo documento preenchido pelo segurado veio para o corretor e ficou na corretora. No dia que ele mandou para a seguradora, ele estava prescrito porque passava de 1 ano. E uma ação contra o corretor de seguros, porque ele perdeu o direito, o sinistro foi legado pela prescrição. Então, gente, atento na atividade profissional. Eu quero agradecer mais uma vez a Angélica, Flávio, Carlos, Toguchi, meu amigo Márcio e todos os nossos amigos da comissão e a Glória da FENSEG que fizeram ser possível esse evento. Muito obrigado e uma boa tarde.